Olá, amigo internauta que navega e visita o gcn.net.br. Como vai você? Estamos chegando aqui com o nosso resumo do dia e a gente começa o programa de hoje falando sobre duas mortes que chamaram a atenção dos francanos. A aposentada Maria Madalena Rodrigues de Castro, de 86 anos, morreu engasgada no começo da madrugada. Segundo o registro da ocorrência, a mulher estava comendo batata frita quando o incidente aconteceu. Ao dar entrada no pronto-socorro de Franca, ela não resistiu. Maria Madalena morava na rua Padre Conrado, na Vila Santos Dumont. Seu corpo deve ser enterrado nesta quarta-feira. Uma outra morte também chamou a atenção, desta vez sobre um servidor público municipal de 44 anos. Ele perdeu a vida na piscina do ginásio poliesportivo. Carlos Alberto Soares estava na aula de natação quando teria passado mal. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e morreu a caminho do pronto-socorro. Segundo a Prefeitura, Carlos Alberto era servidor municipal do setor de informática e teria trabalhado o dia todo. Ao ir para a aula, já na piscina, teria passado mal. De acordo com amigos, ele teria tido um infarto. Carlos morava na rua Luísa Alves Moraes Brião, no Recanto Elimar. Carlos Alberto deixa a família, os amigos, obviamente, na Prefeitura, ficaram entristecidos. O seu velório estava marcado para acontecer a partir das 3 horas da tarde desta quarta-feira. Já o sepultamento não havia sido definido até o horário de gravação deste programa. A gente muda de assunto agora para falar sobre política, isso porque o vereador Luiz Carlos Vergara depôs hoje na Comissão de Ética da Câmara Municipal sobre a história do tapa no rosto de um marceneiro. Após protagonizar uma cena exclusiva ao estapear o eleitor Hélio Vissoto, o parlamentar foi convocado pelo Conselho de Ética para se explicar hoje de manhã. Ele partiu para cima de Hélio com acusações e também a imprensa. Vergara disse que agiu para defender a sua honra e afirmou que o vídeo, feito pelo fotógrafo Dirceu Garcia do Comércio da Franca, tinha mentiras. Ele ainda foi além ao dizer que tudo foi uma jogada política. Pois é, como se não bastassem as imagens que já são realmente impressionantes. E a gente vê aqui novamente como tudo aconteceu. Não precisa de palavras, apenas a imagem. O Hélio Vissoto deve prestar depoimento nesta quinta-feira, a partir das 3 horas da tarde, também no plenário da Câmara Municipal. Por falar na Câmara Municipal, a gente fala agora sobre aquele projeto que nós trouxemos na terça-feira no nosso programa, que falava sobre o aumento aos servidores públicos municipais. Isso porque foi apresentado um pouco antes, um requerimento pelo vereador Luiz Carlos Vergara, que é líder do prefeito Alexandre Ferreira na Câmara. A situação ficou complicada e os servidores garantem o seguinte, que as negociações não terminaram e greve pode acontecer, paralisações a partir de segunda-feira. O projeto da vergonha foi enviado pelo prefeito Alexandre Ferreira em urgência. Vergara havia apresentado esse requerimento. Mas, apesar da votação, o Sindicato dos Servidores afirma que as negociações não estão fechadas. O presidente Fernando Nascimento convocou uma assembleia para sábado, às 10 horas da manhã, no Teatro Judas Iscariotes, que deve decretar essa greve. Paralisações também devem acontecer de segunda-feira em diante em toda a cidade. Portanto, a greve dos servidores municipais deve começar a partir da segunda-feira com paralisações. Vamos falar agora sobre um homem, um sapateiro, que levou um tremendo susto ao estacionar o carro na porta de casa na Santa Hilda. O sapateiro de 26 anos estava com seu Fiat Tipo, que começou a pegar fogo no motor. As chamas invadiram também o interior do veículo e danificaram o porta-luvas. Ele conseguiu sair do carro a tempo de não se ferir. Funcionários de uma loja de carteiras ajudaram a apagar o fogo com extintores do estabelecimento comercial. Os bombeiros foram acionados e completaram o serviço usando mangueira de água. Apesar do estrago, o rapaz não se feriu. A gente fala agora sobre o pequeno Davi Miguel, isso porque havia uma cirurgia marcada para esta quarta-feira. O bebê foi transferido para o Hospital Samaritano em São Paulo na última sexta. A intervenção deveria colocar um dispositivo em seu tórax para permitir que ele receba alimentação intravenosa. Davi já possuía um aparelho parecido, mas teve de ser retirado por conta de uma infecção. Previsto para acontecer nas primeiras horas da manhã, Davi entrou na sala de cirurgia no começo da tarde.
Amanhã a gente tem detalhes no Comércio da Franca sobre essa cirurgia do pequeno Davi Miguel. Imagine só você, em pleno ano 2015, moradores de um bairro da Zona Oeste aqui de Franca têm sofrido a beça para ir trabalhar, porque é lama para todo lado. A rua Cláudio Pop, no bairro Chácara São Paulo, é onde a situação é mais precária pela falta de asfalto. Com as recentes chuvas, o barro tomou conta da via que ficou praticamente intransitável. Na região, nas ruas próximas, João Custódio Araújo e Paulo Arquete também estão sem pavimentação em algumas partes. Quem passa de carro e moto tem que desviar dos buracos e tomar cuidado para não atolar. O secretário municipal de Planejamento Urbano, Nicola Rossano, esclareceu que melhorias como pavimentação ou iluminação dependem de uma parceria entre moradores do local e a prefeitura. Enquanto isso, quem sofre são os moradores, que devem enfrentar isso todo dia, principalmente quando chove. Nós vamos mudar de assunto agora para falar aqui no resumo do dia sobre os comerciantes do centro, que também têm sofrido demais. Isso porque desde o ano passado, com a anulação de vagas de estacionamento, 329 vagas, eles têm tido dificuldade. E o comércio garante, caíram muito as vendas. E nesse período de crise, a situação se agravou. Com a crise econômica, as vendas frearam e muitos lojistas temem o fechamento de mais postos de trabalho até o encerramento das atividades. Na época do corte, a prefeitura alegou que a decisão visava melhorar o fluxo de veículos, incluindo ambulância e caminhões de lixo, além de diminuir a violência no trânsito diante do crescimento da frota. Desde que essas vagas foram retiradas, os comerciantes buscaram ajuda junto à Câmara Municipal e também à ACIF, mas nada aconteceu desde então. A Prefeitura, por meio do secretário de Segurança e Cidadania, Sérgio Buranelli, também responsável pelo trânsito da cidade, disse que não há estudos para o retorno das vagas de estacionamento no centro da cidade. O secretário de Segurança e Cidadania, Tenente Sérgio Buranelli, disse ainda que seria um retrocesso voltar com as vagas para o centro da cidade. Enquanto isso, os comerciantes continuam amargando prejuízos. O número de motoristas novatos aqui na cidade tem crescido muito. 40% nos últimos anos. Só no ano passado, 8.300 ganharam as ruas da cidade. Em 2010, um total de 5.900 primeiras habilitações foi emitido. As informações são do Detran. Os números se referem a todas as categorias de veículos. Os recentes novos motoristas em Franca são, na maioria, mulheres. Os dados são dos últimos 2 anos. A cobertura completa sobre estes casos amanhã nas páginas do Jornal Comércio da Franca e durante todo o dia no gcn.net.br. Um abraço para você e até amanhã.